diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Beba água natural Hidrovita, a melhor água mineral, sempre com o revendedor próximo à sua casa. Procure a Hidrovita, mais qualidade de vida e saúde para você. Água mineral Hidrovita. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso. Começa agora mais um programa campeão de audiência. Vida com Esperança, apresentação missionária Joselma Santana. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Bom dia, aqui é Joselma Santana apresentando o programa Vida com Esperança, nessa manhã tão maravilhosa de quinta-feira, dia 11 de julho, são exatamente 9 horas em pontinho, e aqui estamos iniciando esse programa para trazer vida e esperança para todos aqueles que estão aí nos acompanhando. Nós não conhecemos a vida de ninguém, mas nós sabemos que na maioria das vezes nós passamos por situações difíceis, situações de aflição, mas estamos aqui para mudar essa situação através de uma mensagem que traz esperança para a vida de cada um de vocês. E aproveitando, nesse momento eu vou estar fazendo uma oração e já vou estar apresentando a nossa convidada mais do que especial, que já está aqui no nosso estúdio. Que vocês possam, onde quer que vocês estejam, elevar o pensamento ao nosso Pai e estar conectado com a presença dele nesta manhã, para ser abençoado. Amém? Ó, amantíssimo Pai, nesse momento, Pai, estamos aqui, já sentimos, ó Pai, que o Senhor já se faz presente na manhã de hoje em nossas vidas, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe todos quantos estão nos acompanhando, abençoe todos aqueles que estão, de maneira direta ou indireta, nos ajudando, ó Pai, a permanecer com essa obra, que é para abençoar vidas, levando uma mensagem de amor e de esperança. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada família, e de cada criança, Pai, de cada jovem, de cada pessoa que precisa de Ti nesta manhã, Pai. Nesse momento, eu Te agradeço, Pai, pela graça de podermos estar aqui nessa manhã de pé, de podermos respirar e de podermos ter mais uma oportunidade para falar do Teu amor, para falar de esperança para um povo que necessita tanto de esperança, para prosseguir em sua caminhada. É o que te peço neste momento e já te agradeço, Pai. Amém. Eu gostaria aqui de estar apresentando para vocês a nossa amiga Amanda Santos, que também já trabalhou aqui como coordenadora em nosso município da inclusão, e ela é neuropsicopedagoga. Eu gostaria de estar apresentando e ela pudesse se apresentar aqui nessa manhã para vocês. Não é iniciando o bate-papo ainda, mas ela se apresentar e falar um pouco dela para vocês, né? Olá, Joselma, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Como eu digo sempre, é muito bom, né, a gente poder trazer informação e principalmente numa manhã dessa falar um pouquinho sobre esperança, né, que eu costumo dizer que é o que realmente move o ser humano, né, totalmente acompanhado da fé, né, porque a fé sem esperança não é nada. E hoje eu costumo dizer que foi exatamente por isso, Joselma, que hoje eu posso dizer para você que eu escolhi, né, a neuropsicopedagogia, junto com a troca de que eu fui escolhida por ela, né, porque eu costumo dizer que é uma profissão que a pessoa precisa realmente ser muito sensível, né, a pessoa precisa saber muito o que quer, porque o trabalho, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser funcional, e ele precisa trazer resultados, né? Porque eu acredito que quando uma mãe vá procurar um profissional nessa área, seja neuropsico, seja um psicólogo, um fono, um TO, as mães estão indo com a esperança de trazerem resultados, né? Para os seus filhos, uma melhor qualidade de vida. Então eu falo que quando a gente dedica realmente a nossa vida para fazer o melhor trabalho, as coisas fluem, né?
E hoje eu posso dizer para você que eu desenvolvo o meu trabalho de forma muito presente, né, e de forma muito responsável, justamente por ter esse entendimento. E eu já pude perceber, porque eu já acompanhei um pouco do seu trabalho, trabalhamos juntos, você foi minha coordenadora, não é verdade? Isso. Então, mas eu falo que fica muito fácil quando nós temos pessoas que querem, de fato, fazer um trabalho bacana, né? Porque uma coisa que eu falo muito é que, assim, a gente não trabalha sozinho, né? Então, a Amanda, enquanto coordenadora, a Amanda precisava de N pessoas junto, né? E assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer professores, gestores, mediadores, estagiários, que realmente queriam fazer algo pelas crianças, que queriam realmente se dedicar. E uma coisa que eu faço muita questão de falar é que, assim, hoje quando a gente olha para a classe, né, dos professores, a gente vê uma tentativa em fazer, né, a gente vê uma busca, mas a gente falta ainda um caminho para chegar, de fato, a um trabalho de eficiência, né? E aí entra os mediadores em ação, que mesmo às vezes sem saber por onde começar, eles buscam, né? Até porque se esforça. É isso, porque quando você chega numa escola, por exemplo, que recebe o aluno ao qual você vai acompanhar, você não sabe nada daquele aluno, né? Então, o que vai te dar a vivência com aquele aluno são os seus dias. Então, eu foco muito nessa parte onde eu digo que realmente o carinho, a dedicação, o respeito e a busca fazem a mudança. Mas vou puxar para a esperança. Sabe por quê? Eu ouvia muito dos mediadores, dos estagiários, né? E algo que sempre me emocionava muito nas nossas reuniões, você lembra disso? É quando as pessoas compartilhavam a esperança de evolução daquela criança, né? E por muitas das vezes nós podemos fechar o ano com pontos muito positivos, né? Então, quer dizer, eu costumo dizer que a esperança ela está até nesse momento. Ela tem que prevalecer. E ontem, na mensagem ao qual a gente estava entrando em contato, já nos programando, você falou que teria uma mensagem de esperança para estar trazendo hoje. Eu te passo essa oportunidade para estar trazendo nessa manhã, tá bom? Como devocional para a vida dos nossos acompanhantes. É isso. Então, Joselma, eu sou uma pessoa que eu confio muito em Deus. Amém. Né? Eu sei que Ele é o nosso suporte, Ele é a nossa base, sem Ele a gente nem respira. Verdade, né? Então, eu tenho textos bíblicos, porque eu tive, né, uma trajetória evangélica, eu tive uma trajetória de vivências de leituras diárias da Bíblia, pregação da palavra, né? Quem me conhece sabe essa parte da minha vida. E eu sempre guardei textos que sempre me tocaram muito, né? E hoje eu vou dividir um desses textos, tá? Que é o de Romanos 15, 13. Amém. Que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, é um texto que sempre me tocou muito, né? Porque quando fala que ele tem o poder de nos encher de esperança através do Espírito Santo, a gente percebe isso. Porque às vezes você chega em meio a um caos, né? Que você não sabe como que vai organizar aquilo tudo, e aí, aos poucos, as coisas vão se encaixando, né? Eu costumo dizer que elas vão se ligando. Então, eu acredito que isso é através da esperança e da fé, né? Com certeza. E é onde eu deixo essa mensagem, né, para as mães das nossas crianças, para as pessoas que nos ouvem, que realmente Deus ele tem o poder de encher a nossa vida de esperança e fé. E permita que essa fé se faça presente, né? Porque é ela que muda a vida da gente. É preciso se permitir. É preciso que você esteja preparado, que Deus está ali sempre de mãos postas. Ele nunca esquece, nem abandona nenhum dos seus. E ele transmite essa esperança para nós, através do teu Santo Espírito, que ele realmente, ele derrama sobre nós quando a gente pede, quando a gente clama, ele está ali disposto a fazer tudo por nós. Mas é preciso também que a gente faça a nossa parte, que a gente esteja aberto para isso. E muitas das vezes, Amanda, a gente, pela primeira dificuldade que aparece, a gente se prostra, se entrega e não vê uma solução, não tem uma perspectiva. Aí acha que parou por ali, que é o momento de desistir.
Mas esse nosso programa, o nosso foco é esse, trazer esperança e determinação para que a gente venha prosseguir cada vez mais. Porque se eu fosse desanimar com todas as situações que eu já passei, com todas as lutas a qual nunca deixa de passar por lutas, porque é através da luta que a gente alcança a vitória. Mas se a gente fosse desanimar desde a primeira dificuldade, eu não pegaria o Até porque isso me lembra de uma outra colocação bíblica, né? Que Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os seus, né? Então eu acredito muito que nessa parte as adversidades elas vêm por algum motivo e por alguma razão, né? Às vezes eu até brinco muito, às vezes a gente conversa sobre isso e as pessoas falam assim, já pode parar, Papai do Céu, porque o couro já está, né? Mas não é questão do pode parar. Se ele está permitindo que aconteça, porque não é que Deus mande, mas se ele está permitindo que aconteça, é porque ele vê em você o potencial de superar e tirar dali um grande aprendizado que vai levar para a vida toda. Com certeza. E ele está sempre nos corrigindo quando a gente precisa de disciplina, de correção, não é verdade? E todo pai que ama seu filho corrige, não deixa que ele se perca. Então a missão que nós temos aí é de a gente estar sempre se resguardando, mas disposto a receber o sim e o não de Deus e o preparo que ele tem para nos capacitar. Tem vezes que ele vai nos apertar. A gente precisa sentir esse aperto, passar pela moenda, mas permanecer firme. Isso aí. Agora, nesse momento, vou fazer uns anúncios para vocês estarem ligadinhos aí, tá bom? Tá logo depois. Vocês que queiram divulgar a sua marca, sua empresa, seu produto, ou qualquer outro tipo de divulgação, entre em contato conosco pelo telefone que está aí na telinha ou pelo nosso site. E eu estarei divulgando nesse programa e também serão divulgados também em outras programações da TV Unidos, tá bom? E você também, que quiser mudar seu estilo, ficar com um novo visual, com belas tranças, entre em contato pelo número 993279415. Tranças da Sassá, com valores a partir de R$15, vocês mudam seu visual e ainda podem aí, ficarem satisfeitas. Retornando o número a 024-993-279415 para melhores informações e agendamento dos horários, ok? Outro recadinho para vocês. Você que é aposentado, pensionista, servidor público e recebe o BPC, LOAS ou Bolsa Família, mas que estão aí com seus empréstimos altíssimos, taxas ilegais, altos juros, vocês entrem em contato conosco e nós estaremos encaminhando vocês a uma equipe altamente preparada para estar solucionando seus problemas. É só vocês entrarem em contato e, dependendo do caso, vocês poderão até receber uma renda extra. Fiquem ligadinhos aí, tá bom? Depois, no finalzinho, eu vou estar relembrando esse anúncio. O momento agora para os comerciais. Beba água natural Hidrovita, a melhor água mineral, sempre com revendedor próximo à sua casa. Procure a Hidrovita, mais qualidade de vida e saúde para você. Água mineral Hidrovita. Olá a todos de Paraíba do Sul, quero mandar um grande abraço para cada um de vocês e pedir para que vocês não desistam do nosso amado Brasil, porque é a esperança de dias melhores. Um grande beijo, que Deus abençoe. Os Gateiros de Plantão são uma associação que resgata animais em situações de abandono, cuida e os encaminha para a adoção em Três Rios e Paraíba do Sul. Ajude a salvar vidas, dê seu apoio e seja um amigão dos Gateiros de Plantão. Olá, eu sou Cristina Alves e convido vocês a virem conhecer o Espaço Só Delas.
Rubiana Presentes, produtos de inúmeras utilidades, fones de ouvido, controle para TV, carregadores de celular, antenas digitais, cabos diversos, caixas de som, rádios e controle para antenas, recarga de celular para qualquer operadora e venda de chips, lanterna, lampiões, despertadores, mochilas, carteiras e correios de chinelo, entre outras. Rubiana Presentes, na Rodoviária Velha, ao lado do banheiro masculino, no centro da cidade. Telefone 993267837. Na Nova Casa você encontra tudo para o lar, móveis eletrodomésticos e muito mais. Variedade, atendimento personalizado e condições incríveis. 24 vezes no boleto ou 10 vezes sem juros no cartão. Lojas Nova Casa. Vem que a casa é sua. Vamos fazer uma viagem até o interior do estado do Rio de Janeiro e conhecer uma indústria sul-paraibana. Uma fábrica na zona rural de Paraíba do Sul que ajuda no desenvolvimento de renda e emprego na cidade. Vamos conosco! Água natural Hidrovita. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei de cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois não é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança sonhar no olhar Uma criança, um sorriso de uma mãe que deu uma luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde eu sei pra sonhar. pra sonhar.
coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não, não. Olá a todos de Paraíba do Sul. Quero mandar um grande abraço para cada um de vocês e pedir para que vocês não desistam do nosso amado Brasil, porque é a esperança de Jesus. Um grande beijo, que Deus abençoe. São exatamente 9h19 da manhã. Vocês acabaram de acompanhar aí pelos nossos comerciais a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Michele, nos comunicando aí ao povo sul-paraibano que em breve ela estará aí conosco, ok? E eu vou estar aqui transmitindo novamente o recadinho aí para vocês que são aposentados, pensionistas, ou que recebem o LOAS, BPC, e que estão aí com seus empréstimos, com taxas abusivas, estão quase que levando todo o seu salário e que sofrem com taxas altíssimas. Vocês aí, entrem em contato conosco, que nós estaremos encaminhando vocês a uma equipe altamente preparada para solucionar os seus problemas, ok? E também, dependendo do caso, vocês podem até receber um dinheirinho extra. Fiquem ligadinhos. Nesse momento, eu vou passar essa oportunidade para nossa amiga Amanda também estar falando um pouco mais aí sobre essa área, o qual ela está atuando aí, que ela atua aí com o seu consultório, né? Que ela tem um consultório de neuropsicopedagoga, onde ela atende vários clientes com necessidades especiais, e também ela nos ajuda aí as famílias atípicas, né? Fala um pouco também sobre a FEPS. Sinta-se à vontade, Amanda. Profissão que a gente escolhe, que nos escolheu, né? Então, hoje o trabalho da neuropsicopedagogia, ela vem para literalmente abrir caminhos, né, para as nossas crianças com necessidades especiais, e eu gosto muito de ressaltar que a neuropsicopedagogia, ela não está envolvida e voltada somente para crianças com necessidades especiais. Por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho até para aquelas pessoas que a idade já está consumindo um pouquinho mais de memória, né, onde as pessoas estão ficando mais esquecidas, né, a gente faz um trabalho voltado para que o Parkinson ou até mesmo o Alzheimer, né, que a gente sabe que o Alzheimer ele faz a pessoa ir esquecendo muita coisa. Então é um trabalho voltado para essa área também, tá? É muito importante a gente ressaltar isso, porque geralmente as pessoas falam assim, é só para pessoas que têm problemas com questões pedagógicas. Sim, na maior parte das intervenções, sim. Né? Por exemplo, uma criança que tem o transtorno do espectro autista, ou que tem a síndrome de Down, né, e ela está dentro do contexto escolar. Nós sabemos, né, que hoje os professores, a escola, ela não está recebendo os recursos que ela precisa para que esses profissionais consigam trabalhar, né? Embora nós tenhamos profissionais maravilhosos, nós temos essa falta de recursos. Tem uma capacitação adequada, não é mesmo? Exatamente. Então, por conta dessas dificuldades todas, fica mais difícil, né, para um professor, por exemplo, dedicar um tempo exclusivo àquela criança dentro de sala de aula. A gente sabe que em alguns casos elas tentam. Elas buscam meios, elas estudam como podem fazer aquilo, e é muito bacana esse empenho, né, desses profissionais, mas a gente sabe que precisa de um recurso. E aí, quando a família percebe essa dificuldade do aluno, do filho, né, dentro do contexto escolar, eles procuram ou a psicopedagoga ou a neuropsicopedagoga. Né, voltando ao que nós estudamos mais pela dificuldade mesmo de organização do cérebro. Né? Então a gente estuda qual é o fato principal que leva aquela criança a ter essa dificuldade, e aí nós desenvolvemos as intervenções adequadas dentro do quadro específico de cada criança. Vou dar um exemplo. Tem crianças, por exemplo, que têm uma hipersensibilidade com lápis. Né? A sensibilidade manual delas é algo surreal. Então elas não vão ter a facilidade, por exemplo, de segurar um lápis. E aí, como eu vou descobrir o que aquela criança sabe? Então, eu vou lançar intervenções, vou desenvolver métodos
para que eu consiga alcançar o conhecimento daquela criança e desenvolver as suas habilidades sem que ela precise de imediato pegar num lápis. Porque aí esse trabalho vai ser feito e desenvolvido com o passar do tempo. Ou seja, teria algum tipo de jogos até ela se acostumando. Exatamente. No manuseio do lápis. Exatamente, pareamentos, né? Hoje nós, por exemplo, vou citar um exemplo de alguns dos meus clientes, né? Por terem essa dificuldade sensitiva, e olha que curioso, tá, Joselma? Quando a gente está estudando, a gente pensa em várias questões sensoriais, né, para dentro de uma criança com qualquer tipo de necessidade especial. E nós não imaginamos o poder que esse sensor dessas crianças tem, que ao passar o lápis na folha, aquilo ali, o pequeno imperceptível ruído para nós, para elas é algo ensurdecedor. Já incomoda, arrepia. Por exemplo, eu tenho nervoso do isopor. É um nervoso. Se passar na parede, então me arrepia. Né? Para a criança com uma necessidade especial que tem essa hipersensibilidade sensorial, o passar do lápis na folha ou no caderno é como se fosse esse isopor. Né? Então, é 3 vezes maior a irritabilidade deles. Porém, são crianças que têm a capacidade de desenvolver a alfabetização, a leitura. Como eu vou saber se um aluno, se uma criança e um cliente que não é verbal, se o que eu estou mostrando em sala de aula se está alcançando ele? Então, são métodos de intervenção que nós usamos para tirar isso. Por exemplo, eu tenho um pequeno, grande rapaz que eu atendo, e ele tem exatamente essa sensibilidade. O lápis para ele, a folha, tudo incomoda bastante. E é um garotinho que vai para a escola, né? E aí existe uma dificuldade da equipe conseguir fazer ou desenvolver algum tipo de atividade com ele. Porém, quando eu analiso essa criança, eu sei que ela tem um potencial único, né? Eu sei que ela tem uma capacidade de desenvolver e que ela está absorvendo alguma coisa. E aí, com essa criança, ele não tem a dificuldade de pegar o papelzinho. Então, é todo um trabalho, tá, Joselma? Por isso que eu falo que é amar mesmo. Então, a gente faz todo um trabalho colorido, um trabalho de recorte, né, um trabalho direcional, onde essa criança vai mostrar para mim o que ela sabe. E acredite, elas sabem. Né, porque elas nos surpreendem, né? Demais. E esse, por exemplo, ele tem a capacidade, ele me surpreendeu tanto que eu estava, durante uma sessão com essa criança, com a autorização dos pais, porque é importante a gente alertar isso também, tá, Joselma? Que às vezes as pessoas divulgam fotos e às vezes esquecem dessa responsabilidade. Né? A gente tem que ter uma responsabilidade do uso de imagem dessas crianças. Então, é importante nós termos essa autorização, né? Se o pai falar, não, eu não gosto. Eu lembro do nosso trabalho de estava nos orientando e pontuando esse fato de que a gente teria que ter autorização da imagem. Exatamente, porque eu acho que realmente é uma responsabilidade, né, afetiva, porque muitos pais têm esse receio dessa exposição. Até porque se a gente olhar histórias antigas, né, a exposição era feita como marketing. Né? E não é questão disso. Eu sou um tipo de pessoa que eu quase não posto vídeos, imagens das minhas crianças, porque eu acredito que eu não precise mostrar isso. É mesmo para preservar, né, a imagem. Exato. E o meu ganho maior, Joselma, é quando eu vejo a evolução da criança. E isso ela é vista na escola, ela é vista com os pais, ela é vista no meio da sociedade, né? Então, eu falo que aí isso me basta. Né? E aí eu me surpreendi muito porque nesse vídeo que eu gravo para as famílias, eu estava gravando o vídeo, né? E eu falei assim, eu vou testar esse pequeno para ver se ele já está silabando. E aí eu criei, né? Eu coloquei a figura e o nome da figura em papelzinhos separados. E para minha surpresa, quando eu mostrava a figura para a criança, ela foi lá e pegava o nome da figura na mesa. E aquilo me assustou tanto, porque eu falei assim, ele está muito à frente.
né? Então a gente pode ir mais, que no vídeo eu consegui me emocionar junto ao vídeo e depois mostrando para a família, né? A família falou assim, você vibra junto e não tem como ser diferente, né? Você vê uma evolução, você vê a criança se desenvolver, a criança alcançando habilidades que às vezes um outro profissional disse não ser capaz, né? Então isso é muito bom e só prova que quando a família ela tem esperança, as coisas fluem, né? E eu sou uma defensora nata disso, eu sou uma defensora nata de que é possível, dentro da realidade, da capacidade de cada criança, eu acredito muito nisso, e eu acho muito importante essa questão dos profissionais hoje, não só dessa área, como de todas as outras, né? Buscarem, de fato, sempre o melhor para a criança em primeiro lugar. Eu vejo aí o seu trabalho que você não age somente o socorro às nossas crianças, até mesmo para os profissionais que atuam na área de educação, como também para as mães atípicas, que eu também sou a mãe atípica, faço parte também dessa família APEPS que nós temos aí no nosso município de Paraíba do Sul. Eu gostaria que você falasse um pouco também para essas mães atípicas aí, vocês atuam também como uma rede de apoio a nós, não é mesmo? Uhum. Então, que você falasse um pouco a respeito de tudo isso aí para a gente. Então, Joselma, eu sempre digo que a gente não chega no filho se não for pela família, né? Então, eu acredito muito que antes da criança receber esse suporte, a família precise, né? Porque quem lida todos os dias com as dificuldades, com as incertezas, com as inseguranças, é de fato a família, né? As mães, por exemplo, a correria que vocês vivem, às vezes o problema que vocês enfrentam com a falta de apoio. Então, assim, eu não vejo outro meio de fazermos um bom trabalho se não for através da família, até porque é parceria, né? Dentro do meu espaço, por exemplo, a criança vai fazer ali o que eu preciso que ela faça, mas eu preciso desse meu contato aberto com a família para que a parceria continue dentro de casa. E se você se lembra bem, né, uma vez como coordenadora, eu sempre achei a necessidade de trazer as mães e trazer o problema que elas vivenciavam dentro de cada setor para que a gente conseguisse tentar diminuir esse efeito catastrófico que é essa falta de recursos, essa falta de aceitação, né? Então, é muito bacana quando eu falo que a família, ela é de fato o alicerce, né? As mães, os pais, os irmãos, né? Porque eles têm uma participação muito importante no desenvolvimento daquela criança. Então, eu costumo dizer que eu não chego, e isso vai ser uma fala muito minha, muito presente, eu não chego ao filho, eu não chego àquela pessoa que está com mais idade, que precisa de suporte, se não for conhecendo de fato a vivência deles através da família. Agora eu vou dar um intervalozinho para chamar o quadro Fatos e Curiosidades aí com a Esther, e logo após nós retornamos, tá bom, amor? Perdoe-nos, vou voltar aqui, mas falando sobre a dica de um filme, para que vocês possam estar ligadinhos. Ontem eu já comecei com essas dicas, e hoje eu vou passar para vocês a dica de um ótimo filme, para que vocês estejam aí nos seus momentos de lazer, que vocês estejam de folga, ou seja um sábadozinho fresquinho, calmo. E o filme que eu oriento hoje a vocês estarem assistindo só um instante, só, deixa eu me localizar aqui. O filme Mais do que Vencedores, um filme que fala sobre a nossa identidade com Deus, nos fala quem é Deus para a gente, quem nós somos diante da presença de Deus, fala sobre amor, perdão, sobre superação. É um filme que eu super recomendo para que vocês venham estar ligadinhos nesse filme e esteja acompanhando aí, ok? E agora o momento para o quadro Fatos e Curiosidades, ok?
TV Unidos apresenta fatos e curiosidades. Bounce. Por que 82% do México é completamente vazio? O México é o 5º maior país das Américas em área total. No entanto, apesar de possuir uma população de 128 milhões de habitantes, metade vive no centro da nação, que é majoritariamente dominado por um clima temperado. E o principal motivo é que, devido a fatores climáticos e geográficos, boa parte do norte do país é composto por desertos, enquanto o sul tem um clima tropical com selvas e florestas que dificultam o desenvolvimento de infraestrutura e cidades. Além disso, quase 70% do seu território é montanhoso, sendo um fator essencial para explicar o motivo de 8 das 10 cidades mais populosas do país possuírem pelo menos 1.000 metros de altitude. Além do fato de que, por ser uma civilização antiga, era natural se estabelecer em regiões com menor umidade e um clima mais adequado para a agricultura. Nomes que são proibidos em outros países. 1. Na Alemanha são 2 nomes proibidos. Um é Lúcifer e o outro você pode adivinhar qual é. 2. José é um dos nomes mais populares do mundo, mas ele é proibido na Califórnia porque não permitem nomes com acentos. 3. Akuma é banido no Japão porque significa demônio. 4. É proibido nomear alguém como homem rico na Coreia do Norte. Isso porque ninguém pode ser visto como superior ao líder. 5. O nome Tom é banido em Portugal, porque eles não podem usar apelidos ou abreviações de nomes. 6. Mini Cooper e Príncipe William não são permitidos na França. 7. O nome Lobo é proibido na Espanha, porque pode soar como algo ofensivo. 8. Na China foi proibido usar o sinal de arroba, porque não é permitido símbolos em nomes. 9. No México são proibidos os nomes escroto, por motivos óbvios, e os nomes Fulanito ou Harry Potter, ou nomes que juntos soem mal, como Jorge Nitales ou Amilcar Cajada. 10. E na Nova Zelândia você não pode chamar um menino de Tallulah 2 de From Hawaii. Você sabia que quando vemos uma estátua equestre, ou seja, uma pessoa montada a cavalo, e uma das patas do cavalo está fora do chão, significa que essa pessoa morreu por ferimentos de combate. Se as 2 patas estão fora do chão, essa pessoa morreu em combate. Mas se as 4 patas estiverem no chão, é porque o homenageado morreu de causas naturais. A história de Fernanda Brum. Fernanda Brum nasceu em 1976 no Rio de Janeiro. Desde cedo se envolveu com a música dentro e fora do meio evangélico e com a moda, trabalhando como modelo. Isso a afastou do meio cristão e ela passou um tempo longe da igreja. Após a conversão na década de 90, passou a se dedicar exclusivamente ao gospel, gravando seu primeiro álbum em 1993, O Feliz de Vez. Foi ganhando cada vez mais notoriedade pela personalidade autêntica e pela voz marcante. Deus é a razão do meu ministério. A culpa é toda dele. Posso te encontrar ao abrir meus lábios, te adorar. Ela se casou em 1996 com o produtor musical Emerson Pinheiro, com quem tem 2 filhos, Isaac e Laura. Com Emerson, Fernanda divide sua vida e ministério, chegando a gravar muitas músicas com seu marido. Na verdade eu sei que não é fácil confiar em alguém. É que quando a gente passa por decepção. Fernanda Brum é uma das cantoras gospel mais prestigiadas, com influência não apenas na música, mas também na literatura, teatro e ministério pastoral. Sua carreira conta com mais de 18 CDs lançados e inúmeras colaborações com outros artistas, como Eixla, Aline Barros, Bruna Carla, além de DVDs e participações em programas de TV e reality shows. Dentre seus vários trabalhos, destacam-se os álbuns Quebrantado Coração de 2002 e Apenas um Toque de 2004. Quebrantado coração, move o coração, apenas um toque.
Fernanda venceu o Grammy Latino em 2015 com o álbum Da Eternidade. Ela também venceu o Grammy em 2018 com o álbum Som da Minha Vida. Hoje Fernanda Brum é pastora da igreja Profetizando as Nações e continua a lançar novos álbuns e projetos, sendo inspiração para muitos cristãos no Brasil e também ao redor do mundo, impactando muitas vidas com a sua palavra, sua vida e sua fé em Jesus Cristo. Dá-me filhos e amor. Dá-me filhos. Dá-me filhos. Dá-me filhos e amor. Só vocês. Dá-me filhos. Clama pra multiplicar. Atrás de cada uma multidão. Olá a todos de Paraíba do Sul, quero mandar um grande abraço para cada um de vocês e pedir para que vocês não desistam do nosso amado Brasil, porque é a esperança de dias melhores. Um grande beijo, que Deus abençoe. Já retornando aqui, 9h40, antes de dar o bom dia para todos que estão nos acompanhando aí, eu recomendo a vocês estarem sempre ouvindo essa canção aí da Fernanda Brum. E recomendo para vocês também a leitura de um bom livro, A Lagoa dos Gatos de Cristal, da Vânia Ramos, autora aqui, daqui de Paraíba do Sul, da edição Petúnia Gloriosa. Fiquem ligadinhos, ok? E agora o nosso bom dia vai para os nossos acompanhantes aí, o pastor Márcio Fidelis, e ao Márcio, do sobrenome aí que é complicado aí, a benção aí, Márcio e Elisa, dos produtos artesanais Olho d'Água, a Adriana Laranja, que já está dando um bom dia para a gente aí, falando da bela explanação da Amanda, e também, deixa eu ver aqui, para o Júlio Cruz, para todos aí que estão ligadinhos nas nossas programações, amém? E agora também, eu vou estar aqui passando a oportunidade para a Amanda, estar passando as suas considerações finais aí, e terminar o texto dela, o que ela tem aí para deixar para as mães atípicas, para nós mulheres que estão sempre acompanhando os nossos filhos aí nessa luta incansável, mas que reconhecemos também que no meio dessas mães também tem os pais maravilhosos que estão sempre aí, né, dispostos a acompanhar todo esse processo. Nós vemos por aquela mãe aí que tem 3 filhos diagnosticados com autismo, né? Nós vemos aí uma família engajada e que, acima de tudo, é Deus no controle de todas as situações e de tudo. Amém? Fica à vontade, amor. Então, Joselma, eu costumo dizer que quando a gente fala para famílias, né, atípicas, eu falo para um todo, né? Porque eu costumo, acho que você já cansou de ouvir eu dizendo sobre isso, né, que a causa da inclusão, ela é de todos, né? A gente não pode prender apenas um único público direcionado, porque quando nós falamos de inclusão, geralmente as pessoas usam muito, são as crianças com necessidades especiais. Mas as pessoas nunca conseguem olhar o contrário, né? Porque quando você, que tem uma criança ou que tenha uma necessidade especial, você entra numa sociedade, você entra num contexto, você também está incluindo aquelas pessoas do contexto. Então a inclusão, ela é dobrada. Né? Então eu falo que essa causa, ela é de fato de todos nós, né? Desde a família, até o vizinho, até o tio do mercado, até o tio e a tia da escola, né? Os professores, gestores, poder público, enfim, é uma causa de todos, né? E quando, antes da gente ir para o intervalo, você citou sobre a FEPS, né? Eu gosto sempre de divulgar a FEPS pelo seguinte fato de ser de fato uma associação que traz, né, que traz essa acolhida, que traz essa rede de apoio, mesmo quando elas precisam de apoio e de suporte. E aí é bom quando a gente usa, né, você permitindo, por exemplo,
que esse seu programa alcance essas famílias, é onde eu faço o convite para essas famílias que ainda não conhecem a associação, que busquem, né, conhecer um pouquinho da história, conhecer um pouquinho do que elas planejam fazer dentro do município, o que elas planejam fazer para as famílias e principalmente para as crianças com necessidades especiais. Porque eu costumo dizer que quando a gente caminha sozinho, parece que o fardo fica mais pesado. E quando eu falo fardo, não estou em momento nenhum me referindo à necessidade especial de uma criança, mas eu me refiro à ignorância das pessoas em não entenderem o que é diferente, né? Então é a esse fardo que eu me refiro. E eu acho que quando você caminha junto, fica mais fácil de você enfrentar essas dificuldades que possam surgir de alguma forma. E hoje, dentro de Paraíba do Sul, nós temos essas questões, né? E a FEPS, ela traz essa acolhida, ela traz encontros maravilhosos, ela traz conhecimento. Terapia, né? Exatamente. A Verônica, a Viviane costumam fazer. Eu ainda não consegui estar em nenhuma, mas eu fico muito feliz, né? Porque eu vejo tem pessoas que vão lá nessa terapia que dão um testemunho que é muito bom, que é muito legal, é muito importante. E eu sei que realmente há momentos que mães que passam por situações difíceis aí, passam por tremenda dificuldade, tem que ter um momento, né, delas também se encontrarem ali, bater um bate-papo legal, para estar se descontraindo e criando força para permanecer na luta. Eu costumo dizer exatamente isso, né? Porque a troca de experiência, ela traz nada mais, nada menos do que esperança, né? Voltamos lá ao nosso embate inicial. Porque quando você consegue conversar com outras famílias e você consegue ver a vivência delas, e quando eu falo o ver, é você conseguir alcançar um pouquinho do que é essa vivência, você começa a se colocar no poder de ajuda. Sabe? Então você literalmente, você verifica que você ainda pode fazer pelo outro o que você espera que o outro faça por você, né? E eu falo que realmente é uma troca. A gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinhos, né? A gente precisa desse apoio, principalmente essas famílias que sofrem constantemente com essas questões da falta de empatia, da falta de respeito, problemas voltados a atendimentos, né, o medo e insegurança, porque eu costumo dizer sempre, Joselma, assim, que a gente trabalha, pelo menos eu trabalho dentro dessa área, mas você nunca vai me ver idolatrando ou até mesmo romantizando a situação que essas famílias vivenciam, porque não tem como você romantizar. Não tem, seria cruel. Seria cruel. Por quê? Porque cada um sobrevive com aquilo o que tem. Só sabe quem vive, né? Exatamente. É muito fácil para quem está de fora dizer assim, nossa, mas isso aí é um mimo. Nossa, isso aí é falta de couro. Já ouvi muito isso, tá? É falta de couro. Não, não é. Não é. Só uma mãe que tem um filho com uma hipersensibilidade gritante, que tem uma crise a cada 10 passos que dá na rua, mediante aos estímulos que ele recebe, sabe como que é difícil para ela ter essa vivência. E aí quando uma mãe, mediante a essas lutas todas, consegue fazer com que o seu filho consiga andar numa calçada lotada de gente, recebendo vários estímulos sonoros, é uma buzina aqui, é um grito ali, é um carro de som passando, e quando uma mãe consegue ver o filho chegando nessa capacidade de simplesmente andar na rua, é uma vitória surreal para ela. E eu não consigo... Né, que, na maioria das vezes, aquele barulho ensurdecedor para aquela criança, ela soa como se fosse uma verdadeira agressão. Né? Exatamente. E muitos não entendem isso. Acha que é birra, que é pirraça, que é isso, mas vai sentir na pele o que aquela criança está sentindo. Por isso é que eu falo da importância de se colocar no lugar do outro, né? Mas eu fico feliz, Joselma, porque assim, eu tenho visto que as pessoas, elas estão conhecendo mais, sabe? Elas estão conseguindo visualizar hoje a realidade de algumas famílias de forma mais empática.
Porque quando você consegue olhar para uma família, ou às vezes uma criança na rua, que ela se desestabilizou por alguma razão, você pode às vezes até não ajudar, às vezes por não saber, saber lidar com a situação. Mas só o fato de você não olhar julgando, já é uma ajuda surreal para aquela família, né? Para às vezes aquela mãe que está ali também perdida, porque das duas uma, se ela tentar obrigar o filho a fazer o que ele não quer, a crise vai ser 3 vezes maior, né? Então, muitas das vezes, você tem 2 opções. Ou você encara essa crise e você tenta da forma que você já conhece o seu filho, contornar, deixar ele no tempo dele, no momento dele que vai passar, ou você se indispõe e a situação piora. Mas quando, geralmente, uma mãe se indispõe, é porque a mãe já olhou para o lado e a mãe viu 3 ou 4 pessoas daquele tipo assim, nossa, que é isso? E aí isso incomoda essa mãe, né? Então eu falo que a empatia, ela entra nessa parte, né? De você verificar a real dificuldade e entender, e acolher, não apontar. Realmente, essa parte aí de julgamento, eu, na maioria das vezes, pego. Porque para você julgar, é preciso antes conhecer de fato a situação a qual uma mãe passa, um filho passa naquele caso ali. Porque é muito difícil, é muito doloroso. Eu, como mãe atípica, eu falo isso desde o momento em que eu vivi a situação, mas eu não sabia identificar o que era, demorou o diagnóstico, e eu não sabia como lidar com a situação. Até aparecer uma luzinha no fim do túnel, como foi difícil. Mas Deus tem dado suporte até hoje, graças a Deus, né? Nós vamos vencendo. Isso, né, em relação ao diagnóstico, por exemplo, hoje existe uma demora. Existe uma demora muito grande. Primeiro, para você conseguir o profissional que consiga chegar num diagnóstico. E segundo lugar, você ter essa perspectiva, porque geralmente as pessoas falam assim, vamos colocar em sondagem. Quando o profissional coloca em sondagem, ele está te abrindo um leque. Ele está te abrindo um leque de que provavelmente ele tenha algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, mas ele pode também não ter esse transtorno e essa dificuldade. Então você continua de pé e mão amarrado. Eu sou a favor do diagnóstico preciso e correto. Por quê? Quando a gente fala em diagnóstico, Joselma, a gente está falando de um laudo. De um profissional que é capacitado para isso, que é um neuropediatra, um psiquiatra, né, voltados para essa área. Então, eu falo que a equipe multidisciplinar a qual eu estou inserida, que é como neuropsicopedagoga, a gente já ajuda a chegar no caminho, né? Porque a gente escuta muitas questões assim, porque fulano não diagnostica, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Realmente, nós não damos o laudo com o carimbo do CRM. Porém, geralmente, todo médico voltado para essa área, quando coloca uma criança, principalmente em sondagem, ela solicita o parecer de vários profissionais, do psicólogo, de um terapeuta ocupacional, de um fono, de um neuropsicopedagogo ou de um psicopedagogo. Então, isso significa que o que nós investigamos e o que nós direcionamos naquelas crianças tem sim um peso dentro de um diagnóstico fechado, tá? Então, assim, nós não temos essa capacidade de diagnóstico, mas nós temos a capacidade de orientação, nós temos a capacidade de intervenção, e eu acredito muito no poder dessa intervenção, até porque o médico, ele vai diagnosticar, ele vai fechar um laudo, mas o desenvolvimento do seu filho vai ser muito mais amplo com essa equipe multidisciplinar. Então eu falo que é uma parceria de fato, não existe esse ou aquele, existe uma equipe, tá, que vai trabalhar junto para buscar o melhor para aquela criança. E eu costumo dizer muito que bem-vindas são as pessoas que estão procurando esse tipo de formação, né, que estão querendo ser neuropsicopedagogos, que estão querendo ser psicopedagogos, até porque eu costumo dizer que nós vamos precisar muito de bons profissionais, né? É bom sempre a gente ressaltar isso, de bons profissionais.
E é sempre muito bom, porque eu costumo dizer que quando uma pessoa vira para mim e fala assim, Amanda, estou estudando psicopedagogia, que alegria que eu fico. Sabe por quê? Porque eu sei que aquela pessoa vai usar a psicopedagogia em algum momento da vida dela. Então eu imagino que você já fez feliz aí com a Tati, né, que foi também, trabalhou juntamente comigo e você foi foi coordenadora dela também, e ela se formou em psicopedagoga, mais uma na área para fortalecer aí, né? É uma felicidade enorme pra gente ver. É uma querida que eu torci, vibrei muito, eu me recordo dela mandando mensagem para mim, me falando sobre essa vontade dela, e eu falei, é isso que você quer? É isso que você identificou? Foi isso que te escolheu? Então só vai porque os benefícios de você buscar o bem do outro e a evolução do outro agrega no nosso ser, no nosso modo de vivência, né? E aí é onde eu sempre ressalto essa necessidade da pessoa buscar o que de fato ela quer ser, não buscar só por questões financeiras, até porque é uma ilusão isso, tá? Porque a gente costuma dizer que a gente tem que observar muito a cidade que nós estamos, o lugar que nós estamos, né? A diferença profissional, por exemplo, do que nós ganhamos aqui é surreal para quem mora, por exemplo, em Macaé, né? Então, a gente estuda muito a necessidade da nossa cidade. Então, assim, a gente faz por amor mesmo, por gostar e por esperar sempre o melhor desenvolvimento, desde aquela criancinha que chega lá para a gente com 2 aninhos e meio, até aquele senhor que está lá nos procurando com seus 60, 70 anos. São exatamente 9h56 da manhã, nós vamos ter que agilizar aqui um pouquinho, né? Então, para que a Amanda também não vai poder ficar muito tempo conosco, ela tem uma cliente para atender, na verdade, eu vou estar te pedindo para você fazer suas considerações finais, que orientação que você dá para essas mães que passou igual eu passei, que se acham perdidas aí, ainda assim, no diagnóstico. Qual a orientação que você dá das primeiras buscas? O que ela precisa para estar conseguindo esse diagnóstico? É um relatório na escola? É juntar o quê, basicamente, para poder conseguir o diagnóstico, para facilitar para os médicos? Então, Joselma, eu costumo dizer que, primeiro de tudo, você precisa ter a consciência e identificar o que você verifica de incomum na criança, né? Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, Amanda, ele é muito agitado. Às vezes, o só ser agitado não significa um diagnóstico, né? As nossas crianças, essa geração está vindo ligada no 420, né? Não tem nem 220 não, é 420 já. Então, a gente precisa primeiro identificar essas reais dificuldades, tá? Tem dificuldade no aprendizado? Tem dificuldade na fala? Gente, a dificuldade na fala com 3 anos não é normal. Às vezes a gente escuta, né? Não, mas é porque é criança. Não. Se está identificando uma dificuldade de fala real, já é um sinal. Busca. Em relação ao que a escola pode ajudar, né? A escola, como o seu filho fica dentro do contexto escolar, e o professor e a professora, ela tem essa capacidade de percepção, né? Ela vai identificar se o seu filho está conseguindo se desenvolver, se ele consegue acompanhar o contexto que está sendo proposto ali dentro de uma matriz curricular. E aí ele vai sinalizar para você. Se não houver essa sinalização, é importante que você peça. Então, um relatório de desenvolvimento dentro do espaço escolar é o primeiro passo, porque aí você vai entender como que é o seu filho dentro da escola, tá? E eu acho muito importante a gente sempre observar isso, que nem sempre as reclamações são por conta de uma bagunça de um aluno. Às vezes é algo que a gente percebe e que a gente sinaliza, né? Então, quando você tem essa questão do relatório, mediante o relatório você vai saber qual profissional você vai procurar, como que você vai procurar, né? Para poder daí começar a fazer essas investigações. Ah, Amanda, antes de levar no neuropediatra ou de ir no psiquiatra, eu posso levar ele numa neuropsicopedagoga ou num psicopedagogo? Pode, porque aí a psicopedagoga e a neuropsicopedagoga,
Elas vão acompanhar o desenvolvimento e vão identificar as reais dificuldades da criança e vai te dar um relatório também, né? Os famosos relatórios e laudos neuropsicopedagógicos. Então eu acho importante essa busca, tá? Eu acho importante esse olhar da família e principalmente, Joselma, assim, hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com o diagnóstico, como nós falamos. E eu coloco que a importância dessa família, a partir do momento em que ela percebeu que tem alguma dificuldade, dela não desistir. Dela não desistir e achar que é uma pirraça, dela achar que é uma bobeira da criança. Não. Se outros profissionais identificaram, busque, porque quanto antes nós começarmos com as intervenções, quanto antes a gente poder ter acesso à escola para fazer um direcionamento dentro da unidade escolar, porque isso é fundamental, tá? A equipe multidisciplinar que acompanha o seu filho, ele tem acesso à escola, ele tem que ter esse acesso, né, para poder fazer uma troca mesmo, uma parceria. Então, busquem. Para vocês verem o quanto é importante a parceria entre família e escola. Estarem sempre ali acompanhando a vida escolar do seu filho, porque a maioria das vezes seu filho está precisando de um apoio e você não sabe porque não acompanha. Então, esteja ligadinho no acompanhamento escolar. Exatamente. E eu quero mais uma vez agradecer, peço desculpas por não ficar até o final, mas é porque, né, a agenda vai dando uma apertadinha, mas eu costumo dizer que é sempre muito bom, tá, e hoje poder participar aqui para levar um pouquinho de esperança para essas mães, dizendo para elas que não percam a fé, não percam a esperança, porque quando vocês acreditam que é possível, vocês passam isso para as outras pessoas, sabe? E eu costumo dizer que é aí onde as coisas começam a mudar, né? É o que eu falo, não romantizo, porém, eu sei da capacidade de desenvolvimento de todas as crianças que eu tive o prazer de conhecer e que eu tenho o prazer de estarem comigo. Né, e que não são poucas. Eu falo que eu criei ali o meu vínculo com um monte de pequenos anjos que eu trouxe para a minha vida e que me modificaram. Tá? Porque eles vieram somente a confirmar que eu escolhi o lugar certo, que eu vou me manter nesse lugar certo e que o que depender de mim para a evolução desses pequenos, eu farei. Isso aí. E vocês, mães, saibam de uma coisa. Vocês não têm somente a Amanda aqui como suporte, como apoio para vocês, mas que Deus nunca abandona nenhum de nós, tá bom? E Deus está sempre nos abençoando e pronto aí para estar nos ajudando. E agora a Amanda vai estar se despedindo de nós. Eu peço a Deus que possa estar abençoando, levando a vida dela em segurança para o seu consultório e que todo o trabalho dela seja abençoado nessa manhã. Amém. Amém. Deixo aqui um beijo, agradecimento a você e a sua família por abrir as portas. Agradeço as pessoas que estão nos acompanhando por permanecerem com a gente aqui e dizer isso, que a mensagem final é: quando você acredita, as coisas realmente acontecem. E nós temos o suporte, às vezes quando eu falo homem, eu falo de uma forma geral. Às vezes quando o homem falha no que ele precisa fazer, Deus não. Deus, ele nunca vai falhar com a gente, ele sempre vai nos direcionar para o caminho certo. E eu costumo dizer sempre que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. É verdade, a verdade é essa. Nós somos falhos, mas Deus nunca falha. Ele está sempre aí nos direcionando para o caminho certo. Mas a gente tem que estar apto a acompanhar aquilo que ele nos direciona. Amém? Amém. Com paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Oh,
Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro